Qual linha de cuidado que a gente está abordando, né? A linha de cuidado em saúde das mulheres, sempre importante partir dos dados, né? Nós temos ainda uma mortalidade materna que é considerável no município de São Paulo. Nas nossas regiões, podemos melhorar, podemos aprimorar a mortalidade materna. Gostaria de trazer esses dados, né? Nós temos aí algo em torno de 20 a 30, né, mortes de mulheres a cada 1.000 crianças nascidas vivas, né? Ainda é um dado, número, né? Uma proporção, aí, um coeficiente de mortalidade materna considerável. Então já vamos entrar, pessoal, nas principais síndromes relacionadas a urgências obstétricas. Muito importante lembrar que nós temos prevenção para síndromes hipertensivas, existe recomendação pelo município, pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, com base em uma revisão sistemática de prescrição de carbonato de cálcio para todas as pacientes. A prescrição ela deve ser feita no mínimo 2 comprimidos ao dia, né, de 1.250 miligramas, entre 16 e 36 semanas. Aí a revisão sistemática que embasa essa prescrição. Nós temos uma redução de risco relativo que pode chegar até 80%, próximo de 80%, naquelas pacientes que têm alto risco para pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Um NNT de 7, então a cada 7 pacientes que nós prescrevemos, eu estou salvando uma paciente, uma criança, generalizando aqui. Então, a recomendação está aí, 2 comprimidos de carbonato de cálcio entre 16 e 36 semanas é a maneira de prevenir as síndromes hipertensivas na gestação. A aspirina, pessoal, também tem uma recomendação específica, né? Nós devemos recomendar aspirina 100 miligramas para algumas pacientes específicas, né? Tem critérios para prescrever o AS em dose baixa de 16 a 36 semanas. São esses os critérios, né? Eu vou prescrever aspirina para pacientes que tenham alto risco de desenvolver a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tem um critério de alto risco ou 2 critérios de moderado risco, pelo menos 2 critérios, tá bom? História de pré-eclâmpsia prévia, gestação múltipla, obesidade com IMC acima de 30, hipertensão arterial, diabetes, doença renal, doença autoimune e gestação decorrente de reprodução assistida, eu vou recomendar a realização, né, da aspirina. Ou se eu tiver 2 dos seguintes fatores, né, no mínimo, nuliparidade, história familiar de pré-eclâmpsia, uma idade materna acima de 35 anos, gravidez prévia com desfecho adverso, intervalo interpartal, né, maior do que 10 anos, portanto, reestreia funcional é um dos critérios também. As síndromes hipertensivas são a principal causa de morte materna no Brasil. Cada 2 minutos aqui uma mulher morre de causas relacionadas à gravidez, e as síndromes hipertensivas são a principal causa. A gente divide aí as síndromes hipertensivas entre síndromes que foram diagnosticadas com mais de 20 semanas e com menos de 20 semanas, que é quando ocorre a segunda onda de invasão trofoblástica. É aquele diagnóstico, né? Com menos de 20 semanas eu vou considerar a hipertensão arterial, é um tipo de síndrome hipertensiva aí na gestação. Maior do que 20 semanas é aquela síndrome específica da gestação, né? Antes de 20 semanas, portanto, eu estou considerando uma hipertensão sistêmica, uma hipertensão prévia à gravidez. Maior do que 20 semanas, a gestante ela pode ter o diagnóstico de pré-eclâmpsia, nada impede daquela gestante que tinha, né, um diagnóstico de hipertensão previamente, que ela também superajunte, né, uma pré-eclâmpsia, e ela pode desenvolver os outros espectros dessa síndrome, né, evoluir com eclâmpsia e evoluir com síndrome HELP. Tanto as pacientes que têm um diagnóstico anterior a 20 semanas, quanto posterior a 20 semanas. Como que eu faço o diagnóstico de síndrome hipertensiva na gestação? Eu preciso ter uma aferição de PA maior do que 140 ou maior do que 90, com um intervalo de 4 horas entre estas aferições, ou ainda, se eu tenho uma sistólica maior do que 160 ou diastólica maior do que 110, em 2 momentos, com 15 minutos de intervalo. Lembrando que a pressão nesses níveis, eu já estou considerando uma pré-eclâmpsia grave. Essa paciente provavelmente já tem lesão em órgão-alvo para atingir esses níveis de pressão. Lembrando que níveis aí esperados de pressão arterial na gestação, né, eles estão lá em torno de 80 por 50, 90 por 60, né, 100 por 70. Quando está 160 por 110, essa
gestante muito provavelmente tem uma onda de invasão trofoblástica que é insuficiente, eu estou tendo aí uma hipoperfusão fetal e, por consequência, um aumento da pressão arterial sistêmica com a finalidade de melhor perfundir o feto. No quadro clínico, então, além da pressão arterial, né, nesses valores, para eu considerar um diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu vou realizar a proteinúria de 24 horas e o valor de corte é 300 miligramas. Eu devo ainda realizar em toda consulta de pré-natal, pessoal, aqui um adendo importante. Em toda consulta eu devo realizar a proteinúria em fita de amostra isolada de urina. Se eu tenho mais do que 2 cruzes, eu vou considerar também essa gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ou uma relação proteína-creatinina urinária maior ou igual a 0,3. A presença de edema, ela não nos confirma por si só, né, o diagnóstico de pré-eclâmpsia. O edema no final do terceiro trimestre é um achado bastante comum, muitas vezes fisiológico. Agora, quando a gente pensa na anasarca, quando eu penso no edema agudo de pulmão, eu estou considerando aí um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, né, obviamente. Aqui está o mecanismo, como a gente comentou, né, da segunda onda de invasão trofoblástica. Quando eu tenho essa segunda onda insuficiente, formando vasos tortuosos de menor calibre, eu vou chamar de pré-eclâmpsia, obviamente com a repercussão clínica relacionada a esta segunda onda insuficiente. Quando eu vou pensar em sinais de gravidade, em sintomas de gravidade, e eu devo orientar as gestantes que têm hipertensão a respeito desses sintomas, e eu sempre brinco aqui com os residentes, né? Nós temos que sair carecas de saber dessa apresentação quais são os sintomas de gravidade. Cefaleia, escotomas cintilantes, epigastralgia ou dor no hipocôndrio direito. Eu estou pensando em sinais de iminência de eclâmpsia. A minha gestante precisa ter conhecimento a respeito desses sinais. A gestante com hipertensão precisa saber reconhecer e buscar a unidade básica de saúde ou a maternidade, o que for mais acessível para ela, para que ela tenha o melhor atendimento e tenha, né, o tratamento adequado para essa iminência de eclâmpsia. Quando eu tenho oligúria, pessoal, eu estou pensando também numa pré-eclâmpsia grave. Estou tendo lesão em órgão-alvo renal. E agora, quando a paciente evolui com convulsões, essa lesão em órgão-alvo é no sistema nervoso central. E aí, o nome da patologia é eclâmpsia. Tá bom? Lembrando, né? Então, só para a gente pensar no tratamento, né? Um aumento da PA acima de 20 semanas, eu vou considerar pré-eclâmpsia ou hipertensão na gestação, avaliar sintomas de gravidade. Existem esses sintomas de gravidade? Se existirem, nós vamos remover a paciente, vamos tratar, fazer o tratamento imediato, se necessário, e remover a paciente para a maternidade. Se eu não tenho, né, os sintomas de gravidade, o tratamento vai ser ambulatorial.